Olá, boa tarde, gente. Eu resolvi deixar gravado, eu ia fazer uma reuniãozinha para a gente conversar sobre isso, finalizar esse assunto, para entrarmos agora, né, no próximo POAD, né, na próxima quinzena, nosso último mês de aula, onde a gente vai falar um pouquinho agora sobre central de material. Então, a gente termina aqui o centro cirúrgico, né? Eu gostaria de reforçar a importância dos cuidados com os drenos, tá? Eu vou aproveitar o restinho da aula da Rô, vou mostrar uns drenos para vocês e os cuidados com eles, principalmente na sala de recuperação pós-anestésica, que é o controle do débito, o dreno de Penrose, o dreno de Portovac, o dreno de J-Vac. Então, a gente vai observar um pouquinho deles no final da aula de hoje, tá bom? Lá com a Rosana. E aí, a gente finaliza também esse tema que a gente fala de cirurgia segura, tá? Pra gente entrar em central de material, que é o nosso último assunto, tá bom? Então, quando a gente fala de cirurgia segura, a gente tem um checklist que hoje é feito, que eu vou repostar o vídeo para que vocês assistam, né? Uma simulação de como é o checklist. Aqui vocês vão ver o checklist, o que que ele consta, por que que consta essas informações. E a importância do SAEP, porque o SAEP ele é um reforço porque o checklist foi feito, né? E que tudo foi realizado da forma como deveria acontecer, que a cirurgia ela aconteceu de forma segura, né? Ela se prestou ao que ela gostaria, a gente causar não iatrogenia, mas o bem do paciente, tá? Os cuidados com bisturi, tudo que é tão importante nesse operatório, nesse período transoperatório, né? Pré, trans e pós-operatório, que é de responsabilidade do pessoal do centro cirúrgico. Essa aula é uma aula da Proqualis, que é uma entidade que se ocupou, né, a trazer a cirurgia quase segura para o Brasil, a capacitar os profissionais, a ajudá-los, né, fazer uma assessoria nesse processo de implementação da cirurgia segura nos hospitais, tá bom? Então, essa aula é deles, eu só estou utilizando a aula para ajudar a explicar para vocês, tá? Então, cirurgia segura salva a vida, sim. O que que a gente vai ver? Então, que a cirurgia segura ela tem 3 tempos, que é antes da indução anestésica, que a gente vai fazer algumas perguntas para o paciente, né? Checando todas as informações. Se o paciente tomou pré-anestésico, o que que a gente vai usar como base de recrutar essas informações? Ou a família que está ali do lado de fora, ou o próprio prontuário do paciente. Por isso a importância, o profissional que trouxe esse paciente até o centro cirúrgico, tá? Antes da incisão cirúrgica e antes do paciente sair da sala de operações, tá? Então, esses são os momentos em que se checam algumas informações. Então, essa é uma lista de verificação, né? Cada hospital, eu coloquei para vocês no sistema de um hospital aqui da nossa região, então ela é pensada, ela pode ser reformulada, as perguntas, de acordo com a padronização, mas ela geralmente segue esse script aí que a gente está vendo, tá? Então, antes da indução anestésica, a gente vai ver alguns momentos. O que que a gente pergunta para o paciente? Então, vamos lá. Qual que é o objetivo desse checklist? A gente vai falar dos 3 tempos, antes da indução, antes da incisão e antes do paciente sair da sala cirúrgica. Então, são esses 3 tempos, antes da indução, antes da incisão e antes do paciente sair da sala cirúrgica. Esses são os 3 momentos do checklist, tá? O objetivo final do checklist é ajudar a garantir que as equipes sigam de forma consciente as medidas de segurança, né? Medidas que vão salvar vidas de pessoas, vão fazer com que a gente opere o lado certo. Espera-se que dessa forma os riscos sejam evitáveis, né? Minimizar de expor o paciente a qualquer risco. Para executar essa verificação, a gente sempre tem um coordenador, que pode ser o circulante, muitas das vezes é o circulante de sala, tá? Pode ser o enfermeiro, pode ser o anestesista, mas geralmente é o circulante, tá? Em cada fase, o coordenador deve realizar o checklist de forma que tudo se cumpra, que as tarefas todas, não se pule nenhuma etapa do processo. Então, a parte 1 é antes da indução anestésica, né? Antes de anestesiar o paciente. O que que a gente pergunta? Ou as perguntas são feitas diretamente para o paciente, ou elas são checadas junto à pessoa que trouxe esse paciente, o auxiliar ou o técnico de enfermagem que o trouxe,
junto com o seu prontuário. Então, nessa etapa, ela pode parecer repetitiva, mas é para garantir que nada seja feito errado no paciente. Caso o paciente esteja inconsciente ou mentalmente incapaz, a gente não checa esse item na lista e vai passar para as etapas seguintes, usando outras formas de comunicação, né? Então, a pergunta é feita daí ao cirurgião, ao lado correto, né? O ideal é usar em caso de lateralidade, a gente marcação. Lembra que eu falei para vocês que o paciente vem desenhado, né? O ideal é usar um marcador para o lado correto a ser operado, ou o cirurgião vai confirmar isso através de imagem e da marcação na sala cirúrgica. Checagem do equipamento. Essa pergunta é feita para o anestesista. Tá tudo aí? Os materiais de via aérea, gases, ventilador mecânico, aspiração, drogas, tudo está correto? O oxímetro está instalado, né? O paciente já está monitorizado, está tudo funcionando? Alergia. Essa pergunta é feita, né, ao anestesista, porque o anestesista geralmente fez o quê? Com o paciente, a avaliação pré-anestésica, né? Então, há alguma alergia, né? Em si, sim. Se o coordenador está olhando no prontuário, foi falado alguma coisa, ele deve alertar todos nesse momento. Risco de via aérea. Essa pergunta é feita para o anestesista. A intubação desse paciente vai ser difícil, né? Uma Lampate é uma escala que se usa para ver se o paciente vai ter dificuldade de intubação, tá? Se há risco de broncoaspiração, se o paciente realmente está em jejum, tudo é checado nesse momento. Vai ter risco de perda sanguínea muito grande, né? Tem reserva de sangue. Se tem um risco de perda, vamos puncionar 2 acessos, um para colocar os medicamentos e o outro para fazer a restituição de sangue e de volume para esse paciente. Então, é nesse momento que se checa essa informação. A parte 2, então falamos da parte 1, que é antes da indução anestésica. A parte 2 é o que? Antes de operar, antes de cortar o paciente. Confirmação do nome de todos os membros da equipe, estão todos aqui, né? Os auxiliares que vão ajudar o cirurgião estão aqui, né? Se todos já se conhecem, estão familiarizados, isso já vai passando, o coordenador vai passando rapidamente. Confirmação sobre o paciente. Essa é uma etapa que exige, né, confirmação do procedimento que vai ser realizado, se todos os materiais que vão ser colocados como próteses estão dentro da sala, estão corretos, né? Então, pede-se nesse momento que em voz alta o nome do paciente e a cirurgia que vai ser realizada, né, para que não haja nenhum engano. Antecipação de eventos críticos. O coordenador do checklist conduz uma rápida discussão do cirurgião, do anestesista, né? Se caso vai ter um risco que não se sabe, né? Então, assim, se vai usar algum material especial, você vai precisar de mais alguma coisa além do que está aqui dentro da sala para se fazer uma checagem rápida. Todos os materiais estão funcionando, né? Revisão do cirurgião, aí o anestesista faz uma revisão se está tudo lá, se está tudo ok, revisão da enfermagem, né, se o paciente está bem posicionado, se a placa do bisturi está no local correto, se a posição está correta, se o paciente, né, nesse momento se faz uma checagem de todas as equipes. Profilaxia de antibióticos, então foi realizado antibiótico no paciente nesses últimos 60 minutos? Né? Em casos em que não necessita, isso é passado, mas a grande maioria das cirurgias se faz antibiótico-terapia antes dos 60 minutos. Se não, ele é feito neste momento. Então, é importante essa checagem. Existem exames de imagem, né? O médico vai precisar da tomografia, da ressonância, ela está na sala, ela está no megatoscópio, está sendo observada, é do paciente. Então, nesse momento se checa, porque já aconteceu de eu precisar uma cirurgia de correção de uma hérnia, por exemplo, na coluna, e aí quando você vai ver a ressonância não é do paciente. Então, o médico está operando um paciente quando o exame de imagem que ele está olhando é de outro. Então, nesse momento se faz essa checagem, essa importante checagem.
Então, vamos para a parte 3. Então, a primeira, antes da cirurgia, antes da indução anestésica, antes de cortar o paciente, né, antes de fazer o corte. E agora, a terceira etapa, que é antes do paciente sair da sala ou de se fechar, às vezes, a cirurgia. O coordenador confirma o procedimento que foi realizado, né? Uma vez que, às vezes, é comum a mudança. Às vezes, a indicação da cirurgia era uma quadrantectomia, retirada de um quadrante da mama, mas o cirurgião achou melhor fazer a mastectomia, retirar a mama toda. Nesse momento se faz a checagem. Que procedimento realmente foi realizado? E aí a anotação desse procedimento, tá? Contagem de instrumentais, compressas e agulhas, apesar de não ser muito frequente, erros relacionados, né, já diminuímos muito, deve ser contada em voz alta, né, principalmente quando se abre tórax, abdômen, né, caso esteja faltando alguns itens, seja compressa, campo, agulha, qualquer coisa, isso deve ser comunicado antes de ser fechado o paciente. Identificação de biópsias, né? Muitas vezes o médico, durante o processo anestésico, durante a anestesia e a cirurgia, se tira pedaços para biópsia. Isso tem que ser confirmado, porque muitas vezes isso é jogado fora, né? E quando na verdade teria que ser ido para anatomopatológico. Então a gente confirma. Olha, foi retirado 2 pedaços do intestino. Os 2 vão para a biópsia? Nesse momento se checa, né? Deve ser identificado de forma correta para levar ao laboratório. Problemas com equipamentos. Houve algum problema com algum equipamento? Esse equipamento tem que ser levado à manutenção, tá? Cuidados no pós-operatório. O cirurgião e anestesista, nesse momento, devem se checar junto todos os cuidados. Isso deve ser anotado para repassar para a equipe da recuperação pós-anestésica ou para a equipe do quarto para onde esse paciente vai, né? Então, é checado que tipo de anestesia foi realizada, que eventos vão se esperar, cuidados com a ferida, se tem dreno, se não tem dreno, tudo isso é checado nesse momento. Com esse checklist, né, a gente espera que a cirurgia aconteça de forma mais segura, né? E todo esse material e tudo que foi coletado durante esse checklist, ele é colocado junto ao SAEP, junto à sistematização da assistência, para que todas as pessoas tenham acesso ao que foi feito. Isso é a garantia de que o processo acontece de forma segura, tá? Então, esse material deve ficar fixado no prontuário para que todos tenham acesso. Aqui tem alguns materiais adicionais, mas eu vou deixar o vídeo para que vocês assistam de novo e a gente finaliza esse conteúdo, tá bom? E agora eu vou colocar também alguns cuidados com os drenos. Vou pôr os drenos e alguns cuidados que eu fiz essa pergunta para vocês, né, na última tarefa. Tá bom, gente? Um beijo e até mais.